paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Ainda o perfil do cristão, estudo 1, parte 3. Eu quero orar com vocês agora, antes da gente iniciar esse estudo. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, Senhor. E nós esperamos no Senhor o ensinamento que vem através do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda graça e nos ensine mais uma vez, Senhor, porque nós confiamos no Senhor e no ensino da Tua Palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu pediria a vocês, eu sugiro a vocês que peguem suas Bíblias, deixem aí do lado, para, se for necessário, consultá-la. Amém? Vamos então ao nosso estudo. Hoje nós falaremos a respeito de idade. O nosso estudo começa falando disso. Respeito por idade. A mensagem bíblica é clara. Ela diz para honrar a idade, ou ela diz que honrar a idade é honrar a Deus. Esse é o ensinamento bíblico. É uma ordem bíblica, na verdade. Está escrito lá em Levítico 19:32. Hoje está escrito: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aqui faz parte da lei moral de Deus. A lei de Deus tem a lei da religião do povo de Israel, são outras leis, tem a lei ética e a lei moral. Essas servem para todos, inclusive para nós. E honrar os idosos é uma delas. A tradução literal desse versículo é que diante de uma pessoa idosa você se levantará e a honrará, e assim você estará temendo a Deus. Eu me lembro que na minha infância se honrava os idosos e as autoridades dessa forma. Se estivéssemos em algum determinado local e chegasse uma autoridade, ela era honrada com todos se levantando. Na escola também, quando entrava a diretora da escola, ou a professora, todos os alunos ficavam em pé. Era uma forma de honrar aquela pessoa. E isto vem daqui, de Levítico. Outra coisa, o respeito pelos colegas e pelos irmãos. A última parte dos 10 mandamentos representa o nosso relacionamento com o nosso próximo. São as orientações para o nosso comportamento, servindo como uma restrição e um encorajamento moral de nossas ações em relação a outra pessoa. Então nós temos, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 3. Suportar uns aos outros está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 10. E amar uns aos outros. Romanos 13, versículo 8. E faz parte de um dos mandamentos de Jesus. Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Acerca do casamento. Acerca do casamento, a Bíblia indica que o
casamento é uma aliança feita entre duas pessoas. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre essas duas pessoas. E que o Senhor não vive em nenhum. Se o Senhor não vive em nenhum dos dois, por isso ele é apenas testemunha do casamento. Isso de um modo genérico, de um modo geral. Em Malaquias, capítulo 2, está escrito, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Deus espera que honremos essa aliança, ainda que não tenha sido da sua escolha. Aliança significa morte à vida independente. Por isso que é inconcebível que o casal se casa e eles individualmente parecem continuar vivendo a vida de solteiro. Não pode ser assim. Agora nós temos que dar satisfação ao nosso cônjuge. Agora não existe mais eu, existe nós. Não é mais o meu carro, é o nosso carro. Não é mais a minha casa, é a nossa casa. E assim por diante. O parceiro tem o direito de exigir que cumpramos a aliança ou as promessas da aliança. Jeremias 3,14, Josué 9, de 5 a 10. Josué, primeiro, está escrito, mas os moradores de Gibeão usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados, cheios de remendos. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que vocês façam uma aliança conosco. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eles eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Aquele povo, enganaram ao povo de Israel e fizeram aliança. Mas, apesar disso, Israel teve que manter essa aliança, teve que obedecer à aliança que tinha feito, por causa da sua palavra, dos seus votos, por causa da aliança que tinha sido feita, apesar dessa aliança ter sido feita através de um engano. A aliança do casamento é selada com um juramento, um voto. Por isso, os votos do casamento são um assunto sério, como foi a aliança feita com o povo de Israel e aqueles povos ali. Aqueles povos habitavam a terra, habitavam próximos de Israel. Enganaram Israel para conseguir essa aliança. E ainda assim, Deus quis que Israel obedecesse e levasse a sério aquela aliança. Em Eclesiastes está escrito, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. O que a palavra de Deus diz?
é que Deus leva a sério as nossas promessas, leva a sério as nossas alianças, leva a sério os nossos votos. Casamento em Cristo é uma dupla aliança, né? Eu falei primeiro no modo genérico. O casamento, uma aliança entre duas pessoas. Mas a aliança do crente não é somente entre duas pessoas, mas entre três pessoas. A aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento original do homem e a mulher, lá no Jardim do Éden. A aliança que Deus fez com o ser humano ali, fez com Adão, estava ligada à aliança de Adão com Eva. Em Gênesis está escrito assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, quando o Senhor faz parte de uma aliança de casamento, ela passa a ser uma aliança entre Deus e os cônjuges. Né? Entre Deus e as duas pessoas. Então já não é uma aliança entre duas, mas entre três pessoas. Os benefícios da aliança de casamento, como Deus o planejou, estão disponíveis somente para aqueles que estão em aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Deus testemunha o nosso casamento. Porém, se nenhum dos parceiros é salvo, se nenhum dos cônjuges confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, ele fica impossibilitado de participar dessa aliança. E quando pelo menos um dos parceiros recebe Jesus, né, como seu Salvador, Deus então se torna parte do casamento. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Cada cônjuge precisa fazer um compromisso pessoal com Jesus Cristo para receber a salvação. Em Romanos capítulo 3, está escrito: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando ambos os parceiros, os dois parceiros, né, os dois cônjuges, são salvos, poderão experimentar a plenitude do relacionamento como Deus havia planejado para o casamento. No livro aos Hebreus, o autor de Hebreus escreve: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, por hoje nós ficamos aqui. Terminamos aqui o nosso estudo. Nosso primeiro estudo sobre o perfil do cristão. E no próximo estudo, então, nós estaremos agora dando o segundo estudo, meditando no segundo estudo,
a respeito do perfil do cristão, falando a respeito do poder da fé, se o Senhor assim o permitir. Amém.